E o senador Carlos Portinho, que simplesmente acabou com a Leila Pereira na CPI, onde a mesma foi convocada. O senador Carlos Portinho, que inclusive é Flamengo, torce para o Flamengo. E outra coisa, em 2002, o Carlos Portinho foi vice-presidente jurídico do mais querido do Brasil. E o mesmo colocou a Leila Pereira em seu devido lugar. Ela que é toda, não, só o Palmeiras é prejudicado no futebol, só o Palmeiras é prejudicado na arbitragem, no VAR. Ele deu uns exemplos aí, falou do nosso Flamengo e colocou a Leila Pereira em seu devido lugar. Vou trazer esse corte para vocês, então já fica aqui comigo do início ao fim. Mas antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, ó, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada, compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte é lá do canal TV Senado. E olha só, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, participou de uma CPI lá no Senado, onde foi falado sobre aquela questão do texto, de manipulação no futebol, foi o tema principal. Falaram sobre as acusações do Textor. Ela falou o que ela quis, mas também ouviu o que não quis, principalmente do senador Carlos Portinho, que é Flamengo, e simplesmente deixou a mulher, colocou ela em seu devido lugar. Vamos acompanhar. Eu não assisti todo o depoimento do Júlio, mas ele sugeria também que o Textor fosse banido do futebol brasileiro? Também, ele tem a mesma opinião. Ele a mesma opinião minha, inclusive. Entende? Mas eu não vejo... Isso se ele não provar. Sim, porque até agora ele não provou. Exatamente. Não é? Até agora ele não provou. Uma coisa interessante também, que eu até vi no depoimento do Textor aqui, ele dizendo, né, até escrevi aqui, que a inteligência artificial pode ajudar a identificar comportamentos fora do comum dos jogadores em campo. Isso o Textor falou aqui, né, que para isso serve a inteligência artificial. Aí eu vou dizer que realmente o Palmeiras, ele tem um comportamento diferenciado da grande maioria dos clubes, que o Palmeiras paga os seus jogadores em dia, o Palmeiras paga a sua comissão técnica em dia, o Palmeiras trabalha de uma forma profissional, o Palmeiras trabalha de uma forma transparente, entende? O Palmeiras tem credibilidade com seus atletas e com a sua comissão técnica, que eles sabem que eles podem contar com a presidente, que a presidente está lá para defender eles e a Sociedade Esportiva Palmeiras contra quem quer que seja. Então, essa é a diferença, não é? Estranho que a inteligência artificial do senhor John Textor não captou, sabe? Que eu gostaria muito de saber se o John Textor... Isso é uma pergunta que eu faço que eu não sei. Ele paga em dia os atletas dele? Comissão técnica? Os seus credores? Não sei. Não sei, sabe? Essa empresa que ele... a Sport... Qual é o nome da... Good Game. Good Games. Good Game. Que ele contratou um parecer, Cajuru, sabe? Como ele ficou indignado que perdeu aquele campeonato, não é? Ele contratou uma empresa para dar um parecer, né? Para dizer, olha... empresa Good Game, comprove aqui, escreva, não é, um documento dizendo que há manipulação nesse campeonato brasileiro. E foi. Então, ele contratou. É um parecer extremamente parcial. Que credibilidade que tem esse documento? Sabe? Como é que ele põe em xeque 2 títulos do Palmeiras? Sabe? Isso é inadmissível. Mas eu não vejo outros clubes fazendo qualquer movimento, entende? Para que a CBF tome uma posição mais firme contra o John Textor. Uma coisa, você pode ter certeza, Cajuru, o Palmeiras está tomando. E nós não vamos desistir, sabe? Mas eu vou tentar. Claro. Para quem, por exemplo, eu já ouvi, não sei se o Portinho ouviu, se a Margarete ouviu, o Chico, o Romário, eu já ouvi gente chegar para mim, gente esclarecida, não ignorante. Embora a ignorância seja a maior multinacional do mundo, e eu faço questão de não conversar com gente ignorante. E essas pessoas esclarecidas falam o seguinte: Cajuru, esse cara
é dono de 4 times, certo? Um na Bélgica, um na França, um na Inglaterra e agora o Botafogo no Brasil. Esse cara, Cajuru, é um documentarista que tem 8 Oscars. Ele até numa videoconferência fez questão de mostrar a foto dele com Oscar. Cajuru, por que esse cara estaria mentindo em tudo? Você não acha que uma parte do que ele fala é verdade e que ele pode provar? Será que ele está mentindo 100%? Até me lembro de uma observação muito oportuna do Portinho aqui, do senador. Falou que, se ele tiver com 1% de prova, já é alguma coisa para o futebol brasileiro. Para você, presidente Leila, no caso do Palmeiras, você já deixou claro, tanto que você entrou com ação, várias ações, aliás, contra ele. Mas você não acha que alguma coisa ele pode estar tendo razão e acabar provando parte, não tudo, do que ele está falando, ou para você tudo que ele está falando até agora, 100% você continua com aquele adjetivo inicial que você usou, é um fanfarrão? Cajuru, eu afirmo, entende? Enquanto ele não provar o que ele está dizendo, ele não é verdade o que ele está dizendo, as alegações dele. Ele precisa provar o que ele diz. E até o momento eu não vi nenhuma prova, sabe, do que ele alega. Então, como é que eu posso dizer, olha, tem 1%? Não, para mim, nada do que ele fala é verdade a partir do momento que ele não prova absolutamente nada. Se ele provar, não é? Se ele demonstrar que realmente houve manipulação, o Palmeiras foi beneficiado, ok. Mas ele não está falando só do Palmeiras, né? Sabe? Não, sim, mas ele tá ele atinge frontalmente a Sociedade Esportiva Palmeiras, sabe? Eu não tenho dúvida disso. Então, ele não provou absolutamente nada, sabe? Então, eu não posso dizer, eu ataco toda uma entidade, eu ataco por exemplo, uma empresa, olha, nessa empresa tem manipulação, tem corrupção. Tudo bem, mas de onde? Não. Vamos investigar. Não, mas você tem que dizer. Então, está todo mundo em xeque, sabe? Então, é essa a minha preocupação. Ele fala e não comprova absolutamente nada. Então, eu afirmo, se ele não prova nada, então tudo que ele fala é mentira. Aí, o que vai acontecer? Aí, daqui a 5 anos, vai se descobrir que houve um fato de manipulação de um jogo. Olha, viu o que o Textor falou lá atrás? Gente, isso não existe, sabe? Ele tem que provar agora o que ele alega. E até o momento, Cajuru, eu te pergunto, ele mostrou alguma prova objetiva do que ele fala? O objetivo ainda não. Nós estamos com a nossa consultoria jurídica do Senado analisando toda a documentação que ele nos entregou, por 2 vezes inclusive, né, porque ele prometeu novas provas, as apresentou, o doutor Otávio está aqui conosco e a gente está periodicamente fazendo, todos os senadores, a nossa análise para uma conclusão responsável, que é o mínimo que devemos fazer, porque o Brasil está cansado de CPI que termina em pizza, então, né? E às vezes até com denúncia de achaques, como aconteceu na casinha ao lado aqui, na rodoviária chamada Câmara. Cajuru, nós não podemos deixar, nos ajudem, vocês senadores, ajudem o futebol brasileiro, sabe, a ter credibilidade, a ter responsabilidade. Uma pessoa não pode pegar o microfone, falar fatos gravíssimos, sem provar absolutamente nada. Existem centenas de pessoas que vivem honestamente do futebol. Os atletas que trabalham incansavelmente. Não é todos nós, não é que dedicamos a nossa vida ao futebol. A gente não pode deixar que uma pessoa sente aqui e fale para o mundo que há manipulação sem provar absolutamente nada. Sabe? Absolutamente nada. Inclusive, eu vi na imprensa que ele entrou com processo contra mim, eu não fui citada ainda, viu? E não é processo que vai me deixar, né, de pensar o que eu penso dele. Entende? Então, eu acho que ele é um grande mal, as atitudes dele é um grande mal para o futebol brasileiro. Perfeito. Senador, Carlos Portinho, por fineza, fica à vontade. O senador Girão não chegou ainda não, Bom, né? Eu queria voltar ao tema principal da nossa CPI, que é a manipulação de resultado. E, de novo,
eu acho que essa fulanização, acho que é até pior do que a própria denúncia infundada. Eu entendo que a Leila tem toda a razão, tem que defender a sua instituição, né? Não vou me meter em briga de presidente de clube com presidente de clube, mas também não vou fulanizar, não. Porque, de novo, eu digo, não se pode matar o mensageiro. O texto ou qualquer pessoa que faça uma denúncia não tem a menor obrigação de provar. Se ele pode dizer que isso foi para favorecer outro clube ou esculhambar um presidente de outro clube, certamente não. Mas ele também não tem a obrigação de provar, porque essa obrigação é da CBF, que é a entidade organizadora da competição, é do Ministério Público, que tem os instrumentos para isso, como mostrou no caso de Goiás, e do STJD, que infelizmente não tem instrumento, só pode trabalhar depois que o Ministério Público provar, que essa é a função social do Ministério Público. Então, eu quero ainda voltar aqui ao tema principal, que é a manipulação de resultado. A gente sabe que há erros de arbitragem por erro, há erros por manipulação de resultado e há erros por manipulação de aposta. Isso a gente está vendo no mundo. Vou dar o próprio caso do coitado, se sofrer uma pena vai ser uma derrota para o futebol brasileiro, mas uma grande lição, se for verdadeiro, né? O caso do Paquetá, ninguém chegou lá provando que tinha feito aposta lá na ilha de Paquetá, em cartão amarelo. A investigação levou a isso, mas alguém denunciou, não sabe nem o nome da pessoa que denunciou. Eu, pelo menos, não sei. Porque, certamente, no futebol inglês deve ter um canal de comunicação e deve ser levado a sério as denúncias para o bem do futebol. Porque depois das apostas, lamento, mas se continuar como está, azar do futebol. E o grande ponto principal das denúncias do Textor, Leila, realmente não é a questão de comportamento de inteligência artificial. Inclusive, eu disse isso a ele aqui. Aliás, usei até em meu desfavor o gol do Palmeiras contra o Flamengo na Libertadores para mostrar que comportamento de atleta numa partida de futebol não se mede, né? Não é possível medir. A atrasada do Andrés Pereira, que deu o título para o Palmeiras, se fosse no produto da Good Game, talvez dissessem que ali um comportamento atípico, né? Então, eu estou descartando isso. A inteligência artificial, e a Sport Radar vai aqui confirmar isso, ela depois de cruzamento de apostas e de provas de que houve um movimento atípico de apostas, aí você pode ir para análise individual de uma partida e outra para justamente reforçar aquilo que você está apurando. E a pergunta que eu fiz para a Good Game aqui é se eles só usavam o comportamento dos atletas, se eles também cruzavam apostas, eles falaram que não. Então, para mim, isso é completamente irrelevante, o comportamento do atleta, inclusive do jogo São Paulo e Palmeiras. Mas como eu falei para o Textor, ele, não sei se pela língua inglesa, ele comete equívocos, sim, quando ele se manifesta e se expõe publicamente, disse a ele, porque ele não tem prova, e ele trata como prova o que ele apresentou aqui, inclusive. Mas não é prova, aquilo é indício. Não sei se pela língua inglesa, Sica, talvez a conotação seja semelhante, mas... E aí, analisando os indícios, Leila, da mesma maneira que você colocou que na Copa do Brasil foi traçada uma linha errada de impedimento... Não traçaram a linha. Ou pior, não traçaram a linha, pior ainda, né? E a imagem sumiu também. Pois é. Aí são indícios. E isso gera preocupação, como ele apresentou, e isso vai ser apurado e periciado, é lógico, no jogo Vasco e Palmeiras, ele apresenta uma linha traçada na diagonal de um impedimento de um gol do Vasco anulado, né? Não tem nada a ver com Palmeiras, tem a ver com a qualidade da nossa arbitragem, com o uso do VAR e o uso das ferramentas tecnológicas que tem que contribuir para o futebol e não atrapalhar o futebol, né? Como no lance da expulsão do Adrielson, isso é uma questão material, a gente viu que 1 ou 2 ângulos não foram enviados para a cabine do árbitro de campo. E isso é tão sério quanto a linha que não é traçada, porque isso induz ao árbitro de campo, talvez, a uma decisão equivocada. Então, sobre VAR, que eu acho que aí está um ponto que o futebol brasileiro precisa se debruçar, como o inglês agora vai decidir se vai abolir ou não o VAR,
né? Eu gostaria de saber de Vossa Senhoria, Leila. Você acredita que os árbitros que operam o VAR estão suficientemente bem treinados e preparados? A primeira pergunta. A segunda pergunta, no mesmo tema, porque foi um assunto que surgiu até numa audiência pública de aperfeiçoamento do VAR, que surtiu efeito, esse fato deles agora replicarem o que acontece na Europa, de o árbitro de campo dizer o porquê que no áudio do estádio veio de uma sugestão, inclusive daqui, né? E outra sugestão que tem a ver com a primeira pergunta, se a senhora acha que a hipótese de se usarem ex-árbitros, né, que pela idade talvez não acompanhem mais uma partida, mas que são árbitros qualificadíssimos Para operar o VAR? Para operar o VAR seria uma boa sugestão. Senador, começando no fim, eu acho que precisam ser pessoas mais jovens, mais acostumadas a mexer em tecnologia, sabe? Então, eu já tinha pensado nisso, colocar ex-árbitros. Mas aí depois eu repensei, mas isso tudo são ideias que eu não passei para ninguém, eu penso comigo mesmo, sabe? Eu acho que tem que ter uma melhor qualificação, treinamento para os nossos árbitros de vídeo. Tecnologia. Esse foi o Carlos Portinho, meu amigo. A Leila Pereira, né? Só o Palmeiras, que paga seus funcionários em dias, seus jogadores em dia, né? O Botafogo lá paga os deles em dia. Outro, tá de sacanagem, né? E ela só olha pro umbigo dela. Não, é porque o Palmeiras isso, o Palmeiras aquilo. É ela que quer melhorar o futebol. Melhorar o futebol só pro clube dela, né? Ela quer que a arbitragem realmente venha favorecer o clube dela. Ela só reclama que não, o Palmeiras foi prejudicado aqui, prejudicado ali, mas não fala dos jogos que o Palmeiras foi beneficiado. Isso aí ela fica calado. E o seu Carlos Portinho, senador, colocou ela em seu devido lugar. Gostei muito das palavras do Carlos Portinho. E aí? Vocês concordam com ele? Ficam do lado dela? Estão do lado de quem? Do texto? Comenta aí, deixa a opinião de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Até a próxima, hein? Saudações!